pessoal, aqui é Maíra e hoje vim falar sobre A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Suzanne Collins. O livro foi publicado ontem à meia-noite nos Estados Unidos. E ele vai ser lançado mês que vem aqui no Brasil pela editora Rocco. O livro já tá em pré-venda, então eu vou deixar o link aqui embaixo. O e-book em inglês não tá disponível, então eu ouvi o audiobook. Vocês sabem que é um modo que eu gosto muito de ler. E pra quem tem curiosidade, eu escuto os meus audiobooks na Audible. E apesar de muita gente achar que eu li o livro muito rápido, a velocidade que eu leio é geralmente 1.5, no máximo estourando 1.7. E ao longo do dia eu fui aumentando ou diminuindo essa velocidade de acordo com o nível de atenção que eu podia dar, o que eu precisava pra história. Então eu escutei enquanto eu fazia almoço, eu escutei enquanto eu tomava banho. E é por isso que hoje de manhã eu consegui terminar essa leitura tão rápido. E bom, pra quem não sabe, esse é um livro novo na série de Jogos Vorazes. Se você não lembra, ou faz muito tempo que você leu, ou você viu os filmes e você quiser relembrar, tem 3 vídeos aqui no canal que é um vlog onde eu comento capítulo a capítulo cada livro, então obviamente é um vlog para cada livro. Então esses vídeos é uma boa forma de você recapitular o que aconteceu em cada livro. Mas esse livro aqui, ele é um prelúdio. Ele acontece antes da trilogia de Jogos Vorazes, no caso 54 anos antes. E o protagonista desse livro é o Presidente Snow. Isso causou um super conflito pra mim quando eu soube qual que era o tema, né, desse livro novo, porque o que eu mais esperava, acho que muitas pessoas esperavam, era um livro sobre os jogos do Haymitch, né, era realmente a minha esperança. Eu ainda espero que ela escreva esse livro. Quando eu fiquei sabendo que era um livro sobre o Snow, eu dei uma murchada e principalmente uma preocupação, que eu vou falar um pouco mais depois. E bom, a sinopse, se você não sabe, e eu já vou avisando aqui que esse aqui não é um vídeo de sinopse, eu vou falar a sinopse, depois vou falar o que eu achei do livro. Se você é o tipo de pessoa que acha que opinião sobre alguma coisa já é um spoiler, então a parte da opinião talvez seja melhor você pular, mas eu prometo que não vou falar o que acontece na história em si, além da sinopse. E bom, nesse livro a gente tem então um Snow, que ele tá terminando a escola dele, e ele é dessa família que era muito rica, tem um nome, é uma família super tradicional da capital. O pai dele era um cara super importante, só que a família dele, os empreendimentos da família dele eram todos no Distrito 13, né? Era toda coisa nuclear e tudo mais. E, segundo ele comenta na história, o Distrito 13 foi bombardeado, ele acabou e ele tá completamente cheio de radiação. Ou seja, toda a fortuna da família acabou. Então ele tem uma família meio decadente e o pai dele morreu na guerra e a mãe dele morreu também no período de guerra durante o parto de uma irmãzinha que não sobreviveu. Então na casa dele vive ele, a prima dele, que é a Tigress, e se você lembra, ou você releu recentemente Jogos Vorazes, você lembra que ela ajuda a Katniss no momento em que eles estão na capital, eles estão invadindo a capital. Então essa mulher que parece uma tigresa, ela tem os bigodes de gato, ela tem a orelha, tem até um rabo, e ela costumava ser uma estilista dos Jogos Vorazes. Então aqui a gente vai saber um pouco mais sobre ela e a gente descobre então que ela era prima do Snow. Então essa foi a primeira coisa mais legal, assim, de conhecer nessa história. Ele é muito apegado à reputação da família, conseguiu uma forma de devolver o nome dos Snow à glória. Então ele tá nessa academia, né, na escola, e a pessoa que faz os Jogos Vorazes decide que esse ano os tributos vão ter mentores. E os mentores vão ser esses alunos dessa escola. Então o Snow entende que a vitória dele nessa mentoria vai estar muito atrelado ao sucesso que ele vai conseguir depois, o fato dele entrar na universidade, que ele quer muito e ele não tem dinheiro, então ele quer conseguir uma bolsa. E esse é o 10º Jogos Vorazes, né? Lembra que a Katniss, ela participa do 64 e 65. Então muitas coisas eram diferentes. A única coisa parecida é que realmente era escolhido um menino e uma menina de cada distrito, mas toda coisa de apostar nos tributos, poder mandar presentes pra eles na arena, o próprio conceito de arena não existia, eles só jogavam eles lá e esperavam eles se matar e televisionava aquilo. Não tinha essa coisa de, tipo, pensar nos desafios de cada arena, esse controle que eles têm da arena nos jogos da Katniss não existia. A própria forma como os tributos são tratados quando são levados pra capital era completamente diferente. Eles ficavam, tipo, acorrentados e passando fome, e chegavam lá, ficavam 5 dias sem comer e depois eram jogados na arena. E o que é proposto para esses alunos, né, inclusive o Snow, é pensar em formas de tornar esse
jogo interessante, porque as pessoas na capital não gostam de assistir, elas não querem ver aquilo, elas acham muito brutal. Então é algo que elas veem, mas elas estão zero envolvidas naquilo. E nos distritos, então, tirando a parte da colheita, né, em que eles vão pegar um tributo ou outro, eles não assistem os jogos lá. E aí depois que a pessoa ganha, eles só devolvem a pessoa. Então ninguém tem nenhum envolvimento emocional em relação àquilo. Eles querem então criar essa coisa que seja mais interessante, mais envolvente. E o Snow, junto com os alunos da turma dele, vão pensar em ideias e possibilidades. E nisso chegam então os tributos deles dos vários distritos. E o Snow é selecionado pra cuidar da garota tributo do Distrito 12. É muito interessante que ele já se fica super ressentido de ter sido escolhido do 12, porque com certeza os dos 4 primeiros, no máximo até os 7, são os de mais prestígio, porque conforme vão ficando mais longe, eles vão ficando mais famintos também, não conseguem comer, não tem nenhuma força. Então ele sente que ele está sendo preterido já nessa escolha. E é claro que ele tem muitos amigos nessa escola, que são todos ricos, cheios de dinheiro, e os pais conseguiram meio que comprar tributos melhores para eles representarem, né, trabalharem. Então ele vai ser mentor dessa menina, e aí eles estão lá assistindo a colheita, e a gente vê a Lucy pela primeira vez. E ela é uma menina que logo quando ela é selecionada, ela faz um espetáculo daquilo porque ela coloca uma cobra na saia da filha do prefeito. E aí ninguém entende por que a menina é levada às pressas, o prefeito dá na cara dela, e aí ela mesma assim, ela canta uma música. Então ela consegue fazer todas as atenções irem pra ela. E aí o Snow vê naquilo um potencial de, bom, talvez ela não ganhe, e tudo bem, eu não preciso necessariamente ganhar os jogos, eu não preciso ser um mentor que o meu tributo ganhou o jogo, eu preciso fazer isso bem, no sentido de tornar aquilo interessante, né? E bom, eu não vou falar muito mais sobre o que vai acontecer, sobre esses personagens, porque eu acho que aí a gente acaba entrando um pouco mais no que acontece na história, mas eu achei muito interessante essa visão desse mundo aí 50 anos antes, porque eles ainda estão se recuperando da guerra. O Snow, ele tem um rancor muito grande dos rebeldes, porque o pai dele morreu na guerra e toda a desgraça da família dele foi por causa da guerra. Então ele tem memórias do que aconteceu durante a guerra, que a capital ficou sem comida. Ele mesmo, assim, não tem muito o que comer na casa dele até hoje, então ele tenta usar uma roupa que não esteja poída pra fazer as aparências. Ele é muito preocupado com as aparências, então o maior medo dele é que descubram que ele não é daquilo que ele tenta mostrar. Bom, uma das maiores preocupações que eu tinha quando eu fui ler esse livro era o fato de criar-se uma ideia de empatia com o Snow. E eu sei que isso é uma tendência, né, mostrar outro lado. A gente teve o filme da Malévola, tem até o Sem Coração, por exemplo, que são livros que tentam mostrar como que a vilã se tornou vilã, ou talvez ela não seja tão vilanesca assim. E isso era muito preocupante porque ele é um ditador genocida, e esse é um discurso muito você justificar isso tudo que ele tá fazendo por, sei lá, um coração partido, uma traição e não sei o que lá. E eu adorei como ela mostrou que ele sempre foi uma pessoa que é um psicopata, que a única pessoa que ele ama na vida é ele mesmo, é o nome da família dele. Ele vai fazer o que ele tiver que fazer pra chegar onde ele quer. E é interessante que mesmo a gente sabendo as coisas que ele sofreu, que ele passou, você não sente necessariamente empatia por ele, você não fica com pena dele, sabe? Você não fica... Porque os pensamentos dele, ele se sente muito no direito, sabe? Ele se sente a melhor coisa que existe, assim. Então, quando ele não é reconhecido como a melhor coisa que existe no mundo, ele fica puto e ele se sente injustiçado. Então a minha preocupação era você amenizar a visão de um cara que é cruel, que ele é sádico, que a gente vê as coisas que ele faz nos Jogos Vorazes. Por mais que a gente consiga entender o ponto dele no sentido de racionalizar como ele chegou nessas conclusões, mesmo a gente não concordando, eu fiquei com medo de, nessa história, justificar, sabe? Ter um grande... Nossa, coitadinho dele. E isso... felizmente não aconteceu. Ela mostra, assim, o começo da vida dele, e é interessante que é quase como se ele fosse um Pokémon do mal, assim. Então a gente vai conhecer ele antes dele evoluir, ele já é ruim, mas ele vai evoluir e a gente consegue ver essa pessoa que ele vai se tornar, sabe, nos Jogos Vorazes, mas ele já é ruim. É tipo você ter, sei lá, uma pessoa que é um ex-capitão do exército, que ele fala que se ele fosse presidente, ele ia fechar o Congresso e fazer uma ditadura. Aí 20 anos depois, quando ele se torna presidente, ele realmente tenta fazer isso. A parte ruim disso é
você tem um personagem que você não gosta. Por mais que, assim, eu amo a ideia do personagem, porque eu acho ele interessante nos Jogos Vorazes, e no filme, gente, a interpretação é maravilhosa, assim, é incrível. Mas eu gosto dele, tipo, eu gosto dele como um vilão, sabe? Eu não gosto dele, tipo, ai, vou torcer pra ele. Eu não consegui torcer pra ele em nenhum momento na história, mesmo ele sendo protagonista, mesmo coisas ruins acontecendo com ele, porque eu sabia que, enfim, no fim ele vai se dar bem. Então durante aquela história eu ficava assim, não quero que você consiga coisas boas, sabe? E eu fico pensando também se isso não é porque eu já conheço como é que ele vai se tornar, mas não, eu acho que ela faz coisas bastante na história pra justificar que ele não é uma boa pessoa, que ele só faz tudo pelos interesses dele. E a gente tem um contraponto de um personagem também que é amigo dele desde a escola, e ele é um garoto que conseguiu ascender na vida, e o próprio Snow fala que ele vê aquilo como um perigo, porque esse é um garoto que ele veio do Distrito 2, a família dele cresceu muito financeiramente na guerra, porque eles fabricavam armas, e aí o pai dele meio que fez um acordo e conseguiu que o filho estudasse aí nessa escola de crianças privilegiadas da capital. E esse garoto, ele tá sempre ali fazendo o contraponto das ideias do Snow, porque ele sempre se vê no lugar dos tributos, né? Ele sempre se vê na vivência dos distritos, mesmo ele não morando mais lá, sabe? Então ele é sempre essa luz de consciência, tentando lembrar, acho que até o leitor, assim, sabe, do que é o correto e que o Snow, tipo, tá cagando. Teve uma coisa na história que eu fiquei meio assim de acontecer, mas eu gostei como a autora concluiu essa ideia. E em vez de ser uma coisa que justificava o Snow ou até mesmo premiava ele pelo comportamento dele, ela só mostrou mais uma vez a verdadeira face dele. Estou tentando falar de forma mais genérica possível para não, não dar spoilers. Uma coisa legal também é que aqui esse livro ele tem muita coisa de música, porque a Lucy, né, que vai ser a tributa do Snow, ela é como se ela tivesse uma família cigana, que eles são itinerantes e eles fazem espetáculos e cantam. Então ela faz música e tudo mais, e ela canta em vários momentos, ela canta inclusive na colheita dela, ela vai cantar nos jogos também. E aí a gente vai vendo músicas que a gente reconhece. E isso é muito legal, porque faz todo sentido com o fato das pessoas do Distrito 12 conhecerem essas músicas e passarem lá pra frente durante anos. E também o fato de 50 anos depois ninguém nem mais saber o que significa aquela música, a quem que estava envolvido, mas é muito legal ter o contexto dessas músicas. Como eu falei, um dos talvez problemas seja o fato da gente não ficar engajado com esse personagem para saber o que vai acontecer depois. A Katniss é uma narradora que eu gosto muito, então eu torcia pra ela o tempo inteiro, eu queria saber o que ia acontecer com ela, eu queria que ficasse tudo bem, e nessa história meio que isso não rolou pra mim, porque, né, eu não gostava do personagem, então eu fiquei muito mais presa à questão do que ia acontecer naquele mundo. Eu queria saber mais sobre o que tinha acontecido, como as coisas acabaram do jeito que elas acabaram, e esses outros personagens também. Foi interessante saber sobre a queda da família dele, sobre as coisas que motivavam ele a, enfim, fazer o que ele faz, mas não é, tipo, um personagem envolvente, assim, e que, enfim, eu gostaria de ler uma trilogia inteira sobre ele. Inclusive parece que vai ter adaptação desse livro, com o mesmo diretor, né, o Francis Lawrence, que dirigiu os 3 livros de Jogos Vorazes, e parece que a autora vai escrever outros spin-offs, né. Ele é um spin-off e um prelúdio da trilogia, e eu acho que ele não precisa de continuação, porque ela encerra bem aí com a ideia que ela queria fazer. Eu estou muito agradecida que Suzanne Collins não me decepcionou. Eu não sei se eu consegui ser bem coerente aqui, falando minha opinião, falando das coisas, porque eu realmente li faz pouquíssimo tempo, eu terminei de ler hoje de manhã, então as coisas estão bem frescas na minha mente, acho que muita coisa ainda estou processando, mas eu queria falar logo as minhas primeiras impressões pra vocês. Como eu falei, se você quiser relembrar o que acontece nos outros livros, eu vou deixar o link aqui, caso vocês queiram se preparar para o lançamento no mês que vem. Me diga nos comentários se vocês estão empolgados ou se vocês não estão nem aí, que livro é esse, que... E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau!